Olá, turma, tudo bom? Bom dia, hoje segunda-feira, dia 7 de junho. Nós vamos para a aula de português. Então, antes de começar, já peguem aí o livro de português Aprender Juntos de vocês do quinto ano, tá? Eu vou começar aqui explicando então um pouquinho sobre coesão textual e logo nós vamos para as atividades do livro. Lembre-se, eu vou começar a explicar o exercício e eu aconselho vocês a dar um pause no vídeo e realizar a atividade, tá? Dessa forma, eu acredito que fica mais fácil de vocês conseguirem compreender o que está sendo pedido e realizar a atividade, certo? Eu sei que tem gente que gosta de assistir todo o vídeo para depois voltar na atividade. Mas meu conselho é que você dê um pause e vá fazendo conforme a minha explicação, certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero pedir aí para vocês deixarem o like, ativarem os sininhos das notificações e vamos para a aula. Então, aqui, vamos falar sobre coesão textual. Vocês sabem o que isso quer dizer? Aqui embaixo a definição, então, do que é coesão textual. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Ocorre quando as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos, tá? Agora, nós vamos assistir um pequeno vídeo que vai explicar melhor o que é essa coesão, que parece ser muito difícil, mas não é, tá? Retomando aqui, ocorre quando as palavras, frases e os parágrafos estão entrelaçados, ou seja, quando eu leio uma frase ou um parágrafo, eu consigo entender nitidamente o que quer dizer. Porque dependendo da forma com que eu escrevo, se não tiver alguns elementos de conexão, eu não consigo entender o que a outra pessoa quis dizer. Talvez para aquela pessoa que escreveu está claro, mas para outra pessoa que está lendo, está confuso, tá? Então, coesão é uma forma que a gente escreve e que fique claro de ser compreendido. No vídeo nós vamos ver melhor sobre isso. Eu vou reproduzir aqui para vocês, mas vocês já sabem que podem acessar aí pelo Google também, tá? Vai começar. Sabe quando a professora de português pede uma produção de texto e você, super empolgado, escreve 2 páginas, achando que seu texto está perfeito e tirará uma boa nota? Aí vem aquela surpresa. Nos comentários, a professora escreveu: seu texto não tem coesão. Peraí, coesão? O que é isso? O que eu preciso fazer para escrever um bom texto? Não precisa ficar com medo de escrever. Para produzir um bom texto, é preciso prestar bastante atenção a alguns detalhes importantes. Entre eles estão a coesão e a coerência textual. Imagine um texto cheio de palavras repetidas desde o seu início. Isso torna a leitura cansativa e o entendimento difícil, correto? Então, vamos falar o que é coesão? Ela é muito importante, pois é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos que um texto é coeso, isto é, que possui coesão, quando notamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão ligados, amarrados uns aos outros, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão indicam a mudança de ideias entre as frases e os parágrafos, ligando as partes do texto. Esse trabalho é realizado por meio das preposições, conjunções, alguns advérbios e pronomes. Entendeu? Isso aí. A coesão garante que a gente não repita muitas vezes a mesma palavra, porque isso deixa o texto muito repetitivo e cansativo de ler. Para evitar isso, podemos usar inúmeros termos ou palavras que substituem a ideia apresentada anteriormente, evitando dessa forma a repetição, trocando essas palavras por pronomes, sinônimos, nomes genéricos, palavras do mesmo campo semântico, ou seja, de significado parecido ou até mesmo omitir esse termo, utilizando a elipse. Vamos analisar um exemplo? A senhora era uma dona de casa. A senhora morava na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo havia uma feira. A dona de casa frequentava a feira. A feira tinha um caminhão. O caminhão vendia galinhas. O vendedor trabalhava no caminhão que vendia galinhas. O vendedor ofereceu uma galinha à senhora.
A senhora olhou para a galinha. A senhora passou a mão embaixo das asas da galinha. A senhora apalpou o peito da galinha. A senhora alisou as coxas da galinha. Depois, a senhora tornou a colocar a galinha na banca. A exigente senhora avaliou bem a galinha. A senhora não gostou da galinha. A senhora não disse nada ao vendedor e foi embora sem comprar a galinha. A senhora foi para sua casa. A senhora achou melhor voltar para a feira e dar um aviso para o vendedor. O recado para o vendedor era que a galinha não prestava. Reparou como o texto ficou cansativo? Notou quantas palavras repetidas contribuíram para deixar esse texto ruim? Isso quer dizer que precisamos fazer algumas alterações para melhorar a coesão. Vamos juntos melhorar esse texto? Para começar, precisamos identificar e eliminar as palavras repetidas. Em seguida, usaremos os conectivos para ligar as ideias apresentadas. Observe o mesmo texto depois da revisão. A senhora era uma dona de casa que morava na cidade de São Paulo. Lá havia uma feira, a qual a mulher frequentava. Naquele comércio tinha um caminhão que vendia galinhas, cujo vendedor ofereceu tal mercadoria à consumidora. A senhora olhou para a galinha, passou a mão embaixo das suas asas, apalpou o peito do animal, alisou as suas coxas. Depois, ela tornou a colocar a ave na banca. A exigente compradora avaliou bem, mas não gostou da galinha. Então, ela foi embora sem comprar a penosa. Ao chegar à sua casa, achou melhor voltar ao local e avisar o vendedor de que a galinha não prestava. Notou a diferença? Percebeu que o texto apresenta uma letra mais dinâmica e de fácil entendimento? Crie o hábito de sempre revisar seus textos para que você consiga melhorar suas produções. Certo, turma? Então, olha só, nesse vídeo, vocês conseguiram ver o que é Peraí um pouquinho. O que é um texto sem conexão, sem coesão, sem coerência? Aparece muitas palavras repetidas, como ali no caso a senhora foi na feira, e aparece várias vezes a palavra senhora, aparece várias vezes a palavra feira, entre outras palavras, tá? Então, ela mostrou também para vocês como que a gente pode substituir, né? A gente pode, por exemplo, substituir a palavra senhora por ela, por você, tá? Então, entre outras coisas, certo? Ou, às vezes, até colocar uma vírgula, não precisa nem colocar o nome da pessoa novamente, dependendo da frase, né? Se a frase tiver sentido, pode ser substituído. Enfim. Agora aqui, ó. Conectivos. A coesão depende do uso adequado dos conectivos. Os conectivos são palavras ou expressões que unem ideias em frases, orações, períodos ou parágrafos. Tá? Então, conectivo, expressão que une uma ideia, ok? Nós vamos, então, agora para a página 158 do livro de vocês. Já podem abrir aí a página 158. Nós vamos realizar 158 e 159. Acharam? Então, vamos lá. Ó, diz o seguinte, aqui eu tenho um trecho da história do Lobo Mau e nós vamos responder às atividades colocando a coesão textual necessária, certo? Olha lá, o Lobo Mau passeia ali por perto. Lá no castelo eu vi muitas pessoas, muitos animais. Mesmo quando entrei no mundo em que a gente não enxerga nada, eu não vi o Lobo Mau. Então, isto eu garanto, o Lobo Mau não passeia por ali, nem durante a manhã e nem durante a tardinha. Pergunta. Que informações presentes na pergunta justificam o uso da palavra animais do entrevistado? E aí, qual é a informação que justifica a palavra animais? Onde diz assim, lá no castelo eu vi muitas pessoas, muitos animais. Mesmo quando entrei no mundo em que a gente não enxerga nada, eu não vi o Lobo Mau. Por que fala, então, animais nesse trecho? Tá? Por que eu posso usar a palavra animais? Em vez de... Porque, ó, segundo o que a gente acabou de ver sobre coesão textual, eu uso animais para deixar de repetir a palavra de novo, Lobo Mau, certo? Então, para não ficar repetitivo e cansativo o texto,
Uma outra palavra que eu posso estar substituindo é a palavra animais. Letra B. No trecho destacado em verde aparece o nome lobo mau. Reescreva o trecho em azul, substituindo o lobo mau por um pronome. Então, aqui nesse trecho verde aparece a palavra lobo mau aqui embaixo. E aqui depois, no trecho azul, aparece de novo o lobo mau. Vocês vão reescrever o trecho azul, substituindo a palavra lobo mau por uma outra palavra, por um outro pronome. O que é pronome mesmo? Então, pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só que eu posso falar lobo mau se referindo a mim mesma? A eu mesma? Não, né? Eu não sou lobo mau. Quem é o lobo mau? O lobo mau é ele. Então, vocês vão reescrever esse trecho azul, substituindo a palavra lobo mau pelo pronome ele, certo? Letra C. Em a palavra isso eu garanto, o pronome isto foi usado para se referir a quem? Marcar um X aqui. Em qual resposta é a correta? A uma informação que ainda está apresentada ou a uma ideia apresentada anteriormente? Então, o pronome isto se refere a o que ou a quem, gente? A uma informação que está apresentada ou uma ideia apresentada anteriormente? De acordo com aquele trecho que a gente viu lá. Agora aqui, a qual informação o pronome isto se refere? Ó, já deu até a resposta, né? Porque aqui está falando se é uma informação ou se é uma ideia apresentada anteriormente. Eu quero saber a qual informação isto se refere. Aqui nesse trecho onde tem a palavra isto, está se referindo ao que ou a quem? Ó. Então, isto eu garanto. Isso o quê? O que é garantido? Coloquem aqui. Agora aqui embaixo. Há palavras que retomam informações anteriores, apresentadas no texto. Há outras que antecipam informações. Veja exemplos. Esqueci minha fala na apresentação. Isso me ensinou que eu preciso me preparar mais. Isto eu garanto. O livro O Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, é muito interessante e divertido. E aí? Aqui é, então, tipo uma explicação, tá? Ó, as palavras que retomam informações anteriormente apresentadas no texto antecipam algumas informações, tá? Então, aqui está explicando onde aparece a palavra isso ou isto. Agora, atividade 2. Aqui eu tenho uma notícia. Nós vamos ler a notícia para responder as atividades, tá? Seu cachorro é um gênio, saiba por quê. Brian Reise, neurocientista especializado em cognição canina, e sua esposa, cientista e jornalista Vanessa Woods, explicam como funciona a mente dos cães e contam por que eles podem ser mais inteligentes do que seus donos imaginam. Baseados em um conjunto de trabalhos sobre o assunto que apelidaram de caninognição, ou seja, cognição dos cães, os autores chegaram à conclusão de que o processo evolutivo que transformou lobos em cachorros domésticos fez com que os animais adquirissem um novo tipo de inteligência social. A inteligência teria tornado os cães muito semelhantes a bebês humanos, em termos de comportamento e de habilidades de comunicação, conquistando seus donos definitivamente. De acordo com Brian, depois dos seres humanos, os cachorros são os mamíferos mais bem-sucedidos do planeta, superando até mesmo os chimpanzés, famosos por sua esperteza. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma notícia e nós vamos agora para as atividades. Letra A. Sublinhe no texto o parágrafo em que uma explicação científica esclarece por que os cães são mais inteligentes do que os donos deles imaginam. Então, vocês vão pegar aí
pode ser um marca-texto ou um lápis de cor, e vocês vão sublinhar uma parte, um parágrafo onde fala que os cães são mais inteligentes do que os donos imaginam, tá? Agora a letra B. Neste parágrafo, 2 palavras referem-se ao animal, são sinônimas. Então, o que é sinônimos? Palavras que têm o mesmo significado. Então, na frase aí que vocês sublinharam, vocês vão encontrar 2 palavras que são sinônimos e vão circular essas 2 palavras, tá? Aonde? Aqui no texto de vocês, aqui nessa notícia. 2 palavras que têm o mesmo significado, certo? Letra C. Que substantivo não é sinônimo dessas palavras, mas foi usado para se referir a elas. Pinte de verde. Então, eu tenho aqui um substantivo que não é sinônimo, tá? Substantivo, a palavra que dá o nome a algo ou alguém. Então, qual é o substantivo que foi usado para se referir a elas? Nessa frase que a gente estava falando acima. E a última, letra D. No final do segundo parágrafo, disse, final do segundo parágrafo, esse aqui, tá? Disse que os cães adquirem um novo tipo de inteligência social. Essa informação é retomada no parágrafo seguinte. Por qual expressão? Pinte-a de amarelo. Então, no final do segundo parágrafo, vamos ver aqui. Os autores chegam à conclusão de que o processo evolutivo que transformou lobos em cachorros domésticos fez com que os animais adquirissem um novo tipo de inteligência social. Então, aqui está falando na letra C. No final do segundo parágrafo, disse que os cães adquiriam um novo tipo de inteligência social. Essa informação é retomada no parágrafo seguinte. Por qual expressão? Continuando aqui embaixo, então. Essa inteligência teria tornado os cães muito semelhantes aos seres humanos, em termos de comportamentos e habilidades de comunicação, conquistando seus donos definitivamente. Então, qual é, gente? Qual é a informação que é retomada no parágrafo seguinte e qual é a expressão que é usada? Onde fala que eles adquirem um novo tipo de inteligência social. Tá? Então, observem aí, façam a comparação do penúltimo com o último parágrafo e vejam qual é a informação retomada e qual é a expressão que é feita, tá? Vocês vão pintar, então, de amarelo, certo? E aqui, para finalizar, tem uma explicação. Nos textos, é comum que algumas palavras sejam usadas para se referir a uma informação que já apareceu antes, ou a uma informação que ainda será apresentada. Essa retomada ou antecipação de informações, usando determinados termos, contribui para estabelecer uma relação entre as frases e parágrafos, organizando as ideias do texto de modo harmônico e lógico, ou seja, contribuindo para coesão textual. Certo, turma? Então é isso por hoje. Façam aí com atenção e carinho, é bem fácil, é só vocês retomarem aqui o texto, caso ainda tenham ficado com dúvida. E é isso, até terça-feira. Um abraço e até amanhã.